Bom, gente, esse dia eu estava com a minha mãe, eu levei ela para trabalhar comigo. Então, nós estávamos arrumando aí o estofadinho do Banco Alemão. Esse ambiente aí é o coworking, que é onde as pessoas ficam trabalhando, né? Enfim. E aí, nós estávamos desembalando as decorações. Nós compramos as decorações uns meses antes, né? E a gente estava desembalando tudo e vendo as composições que nós tínhamos pensado lá na loja. Como fazia bastante tempo, essa parte deu bastante trabalho, né? De desembalar e de achar qual item era de qual ambiente. Então aí a gente estava fazendo esse trabalho de desembalar tudo e ver o que tinha nessas caixas aí do coworking. Aí nós iniciamos a parte de montagem, né? Então a gente precisava decorar esse estante e a gente sempre segue o mais próximo possível a decoração que tem no folder. Eu vou até deixar uma imagenzinha aqui do folder para vocês verem que tem que ficar muito semelhante ao folder. Então a gente tem que deixar as decorações bem parecidas. A gente estava ali separando os livros que nós íamos utilizar, né? Então, fazendo uma composição de cores, de tamanho, separando os livros por ordem de tamanho também para ficar bem bonito na estante. E agora a parte de colocar os livros na estante. Eu não consegui deixar os livros em pé, então no final vocês vão até ver que eu comprei mais algumas decorações e comprei também aqueles... Eu esqueci o nome agora, que segura livro, sabe? Que ele fica segurando um livro de um lado e de outro. Eu esqueci o nome agora exato dele, mas que fica muito mais bonito. Então eu deixei provisório os livros empilhadinhos, mas no final na gravação vocês vão ver que eu comprei, né, alguns itens. Aí a gente começou a desembalar a parte de vasos e de escultura. Então a gente estava desembalando todos os vasos, né, com cuidado para não quebrar. E, gente, uma coisa essencial quando vocês estiverem isso, até pra vida também, né? Não deixar rastro. Então, desembalou alguma coisa, já pega uma caixa e já vai colocando tudo numa caixa que é embalagem, que aí depois não fica aquele monte de sujeira, um monte de embalagem, sabe? Então, isso é uma dica muito legal. Sempre, desembalou, já joga na caixa, que você vai jogar no lixo, enfim, pra você não deixar rastro, sabe? Não deixa sujeira espalhada. Isso faz toda a diferença no final. Bom, e a gente começou a colocar os vasos. Os vasos, eles dão outra cara, né? Já começa a preencher mais a estante, deixar com uma cara mais bonita, né? Uma escultura também que a gente colocou em cima de um dos livros. Por fim, a gente colocou também um cheirinho, sabe? Aqueles cheirinhos de difusor. Esse é muito cheiroso, a gente comprou no Tok-Tok. Aí a gente foi para outro ambiente, que é a lavanderia. Minha mãe tava colocando os cabides aí. E aí depois eu fui colocar as plantinhas nessa estante, sabe? São plantinhas artificiais. Aí eu coloquei 2 vasinhos conforme estava na imagem do folder também. Eu vou tentar deixar a imagem aqui no cantinho para vocês, tá? Retornamos pro coworking, aí a gente tinha comprado uma bandeja com algumas xícaras, né? Como é um local de trabalho, a gente pensou que talvez depois eles pudessem colocar uma cafeteira, ia ficar legal entregar com uma bandejinha, uma xícara, acho que a gente achou que tinha tudo a ver. Então a gente estava desembalando e organizando as xícaras ali na bandeja. Bom, gente, aí eu mostrei depois de montado, vocês vão ver no vídeo final que algumas coisas modificaram, né? Eu acrescentei algumas coisas, coloquei as almofadas ali na arquibancada, tinha quadro ainda que colocou depois, mas esse é um começo, né? Um início. E aí também as almofadinhas do banco. Bom, gente, depois disso a gente desceu para o salão de festas. E o salão de festas a gente tem uma estante enorme para colocar muita decoração. Só que foi o ambiente mais fácil porque a gente comprou muita garrafa de uísque para colocar nessa estante, que era o mais semelhante que estava na imagem, né? Então a gente comprou essas garrafas de uísque, a gente comprou acho que umas 30 garrafas. E o que deu mais trabalho foi desembalar, porque como é uma decoração mais fácil, né? Já tinha um padrão. A gente só colocou, não pensou muito, sabe? Só pensou assim numa composição que ficaria bonita.
mas a gente não precisou ficar pensando muito se ia combinar uma coisa com a outra, porque já tava basicamente comprada, era só colocar. Então a gente colocou garrafa de whisky, um vasinho com planta e a gente colocou algumas taças também na cor tipo marsala, sabe? Que era algo que tava bem parecido com o folder, que eu vou deixar uma imagem aqui no cantinho pra vocês também. Então, deu um trabalhão, assim, desembalar, né, tudo. Mas vocês vão ver que o resultado final ficou bem bonito. Aí a gente começou a colocar, né, as garrafas nas prateleiras e fazer algumas composições. Então a gente tinha que ir pensando, né, como que ia ficar melhor espalhado, plano um nicho, né, ou dois. E a gente foi meio que olhando as imagens do folder para deixar o mais parecido possível. E a gente foi preenchendo, né, e aí já tá tomando um pouco mais de forma, né, a estante. Gente, ainda bem que eu levei minha mãe esse dia, porque é essencial nessa parte você ter a ajuda de alguém, né? Porque a pessoa vai tirando as garrafas, principalmente ela de cima, vai te ajudando a compor. Então, se eu estivesse sozinha, ia ter demorado muito mais do que demorou. E olha que demorou bastante pra gente conseguir fazer, né? Essa decoração. Então, a gente colocou algumas taças também na cor marsala, que no folder tinha algumas garrafas da cor marsala. Só que a gente não achou, né, as garrafas dessa cor. Então a gente comprou essas taças e para compor a decoração, né, da cor que estava no folder. Puxa aqui, Jopô. Peraí. Bota em cima, isso. Assim? É. Isso, aí você bota cristal. E essa coisinha aqui, Não, deixa assim, vai ficar feio. Deixa aqui na gaveta guardado. Vai botar lá? Ai, ficou lindo. Bom, gente, como vocês viram, a gente colocando aquela... É um porta-vinho, né? Na verdade, tem um nome específico. Mas ele é super bonito. Então, a gente quis gravar um take só dele pra ficar bem bonitinho. Aí, a gente começou a colocar os vasinhos. Esse vasinho, eu confesso, eu comprei ele não foi pessoalmente, né? Eu escolhi pela internet. E eu achei que ele era um pouco mais baixo. E quando chegou, ele era bem alto. Bom, gente, aí já é um outro dia. Nesse dia eu estava sozinha, eu estava fazendo a decoração do painel da TV. Então, sozinha é um pouco mais difícil, mas eu até gravei em pé. Bom, gente, agora fiquem com o resultado final de todos os ambientes. Essa parte é o spa, que eu gravei para vocês, e essa aí é a sala de massagem. Então, eu também coloquei algumas decorações, uma caixinha com toalhas, uma vela, um difusor, um vasinho ali em cima, para ficar bem aconchegante. Aí aqui a maca, né, com a cirandela. Ficou bem aconchegante esse espaço. Aí também tinha umas cestinhas que a gente colocou embaixo nessa prateleira. Aí a lavanderia para vocês, com as plantinhas. Eu troquei os cabides por pretos, que foi uma solicitação da arquiteta, ela pediu para trocar.
Aí agora o coworking, né? Que era o que a gente tava decorando aquele dia. Como eu tinha falado pra vocês, né? Eu mudei algumas decorações, na verdade, acrescentei, né? Aquele pezinho para os livros ficarem em pé. E aí a partir de lá já com tapete, com almofada, com quadro, tudo montadinho. E aí agora o resultado final do salão de festas, onde tem aquela super estante que a gente decorou, eu e minha mãe. E aquela estante do painel, né, que eu tava decorando aquele dia também, ficou super bonito. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a recepção, que eu não gravei decorando porque tinha pouca coisa, tinha mais marcenaria mesmo. Então eu não gravei tanto pra vocês, né? Era bem simples. E aí a brinquedoteca, que é meu xodó, que eu acho linda essa brinquedoteca. Ela tem uns tons pastéis, sabe? Ai, coisa mais linda. Também não gravei decorando, mas ficou lindo o resultado. Bom, gente, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.